Amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa habitar e inundar transbordantemente os nossos corações, de maneira que a gente sinta, né, esta plenitude que vem de Deus. Amados, hoje, quarta-feira, vamos para o estudo da nossa lição bíblica diária do livro de Romanos. Essa semana estamos estudando o princípio da justiça, com base aqui, principalmente aqui no capítulo 6 do livro de Romanos. Ontem, na terça-feira, nós vimos Paulo trazendo aqui a cerimônia batismal como um tipo espiritual muito importante, mostrando-nos que o batismo é uma semelhança, é algo parecido como um sepultamento e uma ressurreição. Quando o homem afunda na água, é como se ele estivesse sendo sepultado debaixo da terra, né? Estivesse desaparecendo para esta vida, afundando. E quando ele sobe das águas, né? Ele ali está ressuscitando, saindo para uma nova vida, já lavado, purificado, para ser uma nova criatura em Cristo. Por isso que Paulo diz claramente aqui que todos nós devemos ser batizados em Cristo. Que coisa linda, né? Tudo é em Cristo. Isso é perfeito, né? Vimos essa belíssima, inspirada explicação aqui do apóstolo Paulo. E hoje, a nossa primeira pergunta de hoje, que é a pergunta 7 da lição, nos traz o seguinte questionamento aqui. Qual é a única forma de nos unirmos a Cristo na vida eterna? Romanos 6, versículo 5 diz assim: se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Veja que Paulo aqui agora, no versículo 5, ele está começando a frase com uma partícula condicional. Se. Tem uma condição, né? Nós só nos uniremos a Cristo pela ressurreição, para que a gente possa viver eternamente como Ele saiu do túmulo para viver eternamente. Só nos uniremos a Cristo na vida eterna, no reino de Deus, se primeiro, olha que coisa, né? Se primeiro nos unirmos a Ele na sua morte. Jesus morreu para que aquele corpo carnal que ele tinha, né? Aquele corpo carnal que ele tinha, um corpo que sangrava, um corpo que envelhecia, um corpo que sentia dor, um corpo que adoecia, um corpo que tinha fome, um corpo que sentia cansaço e um corpo que sangrava e morria. Este corpo foi substituído, como diz o apóstolo Paulo lá nas cartas aos Coríntios, capítulo 1 Coríntios 15, ele diz que vai chegar o momento em que Deus vai transformar os nossos corpos mortais, corpos que se corrompem, né, com a velhice, com a doença e com a morte, em corpos incorruptíveis, ou seja, corpos imortalizados. Deus vai dar a imortalidade condicionada à obediência, obviamente, né? Como o pecado será vencido para sempre e nunca mais ele se levantará, então
os homens serão eternizados pela graça de Deus em corpos que não se cansam, em corpos que não dependem de algo, de nada para viver, a não ser unicamente de estar, né, na presença de Deus, que é a fonte original de toda a vida, né? E olha que coisa linda. Mas para isso é necessário que antes o primeiro corpo, o corpo mortal do homem, né, seja completamente aniquilado. E antes que isso ocorra por ocasião do retorno de Cristo à Terra em glória, é importante que isso aconteça de forma típica na vida do homem. Ou seja, é necessário que o homem, ainda pecador aqui na terra, ainda mortal, ainda neste corpo corruptível, no âmbito espiritual, ele mate o velho homem nele, ele crucifique o velho homem, né? Que é o que Paulo vai mostrar claramente aqui, não? Se nós nos unirmos a Cristo na semelhança da sua morte, aí sim, somente assim, a gente pode se unir a Cristo na semelhança da sua ressurreição, ou seja, ressurgir para ser uma nova criatura. Cristo saiu do túmulo para ser uma nova criatura real, imortal, né? A imortalidade concedida por Deus. E nós podemos, ao matar o velho homem em nós mesmos, renascer em nós mesmos como uma nova criatura espiritual para a honra e glória de Deus, a semelhança de Cristo, parecendo com o caráter de Cristo, vivendo uma vida semelhante à que Cristo viveu, de plena obediência a Deus, e nesse mesmo contexto também, recebendo de Deus a sua unção, como Cristo recebeu, recebendo de Deus a autoridade para falar em seu nome, né? Recebendo de Deus poderes, porque o instrumento de Deus, Deus fala através dele, Deus opera milagres e maravilhas através dele. Ou seja, em tudo a gente precisa ser semelhante a Cristo. E Paulo está pegando aqui, né, trazendo a morte e a ressurreição de Cristo numa visão tipológica que se encaixa perfeitamente com a vida, com a transformação de vida que deve ocorrer na vida de cada cristão que confessa a Cristo como seu Salvador pessoal. Aqui, meus amados, agora na oitava pergunta, diz assim: quem deve morrer para matar o pecado na sua vida? Né? Quem é que deve morrer para que o pecado na vida possa ser eliminado, né? Para que o pecado possa ser morto, né? O verso agora é o versículo 6, Romanos 6, versículo 6, diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele aqui é Cristo, foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Então veja que o que está sendo concluído, o que está sendo morto, o que está sendo eliminado na nova aliança, aonde a nova criatura tem que existir, porque a nova aliança é para uma nova criatura espiritual em Cristo. Olha como isso é claro, né? O que deve ser destruído aqui é o velho homem desobediente. É o velho homem que vive no pecado, na desobediência. Não é a lei, como muita gente tem pregado aí, que não tem entendido o livro de Romanos. Não é como muitos teólogos têm pregado aí, colocando palavras na boca de Paulo que ele não está dizendo. Não é como muitos teólogos têm pregado por aí, usando versos isolados, palavras mal interpretadas e até às vezes mal traduzidas, fazendo com que Paulo se torne um pregador contradizente,
falando com que Deus, muitas vezes, né? Falando com que Deus, o caráter de Deus seja colocado em xeque, né? Um Deus duvidoso que diz que a minha palavra é para sempre, eu não volto atrás, que eu não erro, sou onisciente. E aí chega em dado momento que Deus se equivoca e quer mudar agora a sua palavra, o caráter de Deus é atingido. E toda e qualquer doutrina, todo e qualquer ensinamento que lá no fundo, né, ou mesmo de forma leve, possa modificar o caráter de Deus a ponto de a gente desconfiar de Deus em algum momento, que Deus pode errar, que Deus pode se equivocar, que Deus muda. Deus é um Deus imutável, ele não faz nada errado. Tudo que ele faz é de forma perfeita. Ele não faz nada, né, que não seja perfeito, né? E da boca do Eterno só sai coisas eternas. Isso é natural do seu caráter. Então tem muita gente ensinando por aí, esquecendo esses princípios, né? Tem muita gente ensinando coisas que lá no fundo do seu ensinamento está atingindo frontalmente o caráter de Deus, está atingindo de forma até implícita, porque eles não conseguem enxergar, colocando em xeque, em dúvida, o caráter perfeito de Deus e de Cristo. Então, muito cuidado com isso, né, para que a gente estude a palavra de Deus sempre com muita responsabilidade, com muita profundidade, abandonando esse vício que praticamente dominou o cristianismo todo, que é viver de verso isolado, viver de recortes de versos, né? Tentando atender a necessidade do povo, a necessidade cobiçosa do povo, o dinheiro, o poder, a fama. Muito cuidado com isso, né? Os desejos carnais do povo, né? O povo é doido para anular a lei que diz assim, não adulterarás, que é para viver uma vida de adultério, viver curtindo a vida por aí, né? O povo é doido que a lei seja anulada para fazer a sua própria vontade. Não é assim. Assim são os mundanos. Mas a palavra de Deus, Deus é imutável. Senão ele não seria onisciente, né? Aquele que sabe tudo. Antes que o futuro chegue, ele já sabe o que vai acontecer. Já imaginou um Deus que sabe tudo e fala uma palavra que vai chegar um tempo que ela vai vencer, porque ela não tem mais validade, porque ele errou? Já imaginou isso? Ora, existem palavras de Deus que ela encontra o seu cumprimento. É diferente de uma palavra que muda. A palavra que encontra o seu cumprimento, como disse Cristo ali, eu vim cumprir, né, as ordenanças. Eu vim cumprir aquele tipo que diz que um cordeiro tem que morrer todo dia. Essa palavra se cumpre em Cristo. Mas as palavras de mandamento de ordem moral para que o homem faça, isso não passa nunca. Enquanto o homem for pecador e morrer, esta palavra é eterna. Algumas palavras que a Bíblia diz consistente em ordenanças, aquilo que estava vinculado aos rituais, às cerimônias tipológicas que apontavam para Cristo, essas têm um cumprimento em Cristo. As outras não. Então, as pessoas que têm lido as Escrituras desta forma, elas não só têm prejudicado a compreensão verdadeira da palavra de Deus, como de forma irresponsável têm propagado um ensinamento mentiroso para outras pessoas, prejudicando a verdade e trazendo sobre si uma maldição dita por Cristo, né? Aquele que transgredir os meus mandamentos e ainda ensinar os seus pequeninos, está lá em Mateus capítulo 5, e ainda ensinar os pequeninos será chamado menor no reino dos céus. O que significa isso, menor no reino dos céus? Significa que ele não entra no céu. Não é que ele vai estar no céu como um menor ensinando essa mentira, não. Porque a palavra menor aí está dizendo para o reino dos céus. Se ele é menor, só entra no reino dos céus quem for medido e atingir a estatura de Cristo. Se você for menor do que a estatura de Cristo, não entra no reino dos céus. É por isso que no Apocalipse 11 é dado uma fita métrica, uma vara de medir a João,
E ele começa a medir os adoradores, ou seja, o povo da igreja dele, né? Mediu, não atingiu a medida, não entra. É isso que ele quer dizer com será menor no reino dos céus. Será considerado menor para o reino dos céus. Não entra. Tem que atingir a estatura de Cristo, como diz o próprio apóstolo Paulo aqui, lá em Efésios 4, versículo 13. Temos que atingir a estatura de Cristo. Começa fazendo isso aqui, ó. Morrendo como Cristo morreu, não morrendo literalmente numa cruz pendurado, mas matando o velho homem e renascendo em Cristo, ou ressuscitando em Cristo, como uma nova criatura para a obediência plena a toda a palavra de Deus. E não aquela palavra que eu gosto, só aquilo que eu me agrado, que eu acho bom daquilo, não. Não é assim. Tem que guardar toda a palavra de Deus. O homem, será que Cristo não guardou? Será que Cristo guardou 99 e transgrediu num ponto? Claro que não. A Bíblia diz claramente, no livro de Hebreus 4,15, que ele foi tentado em todas as coisas, foi obediente em todas as coisas e nele não foi encontrado pecado. Assim também deve ser a nova criatura em Cristo.